12:02, tá na hora do almoço e tá na hora do telejornal NT Sul aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muito boa tarde para você, muito obrigado pela companhia com a gente. Eu sou Daniel Nunes e estou chegando com as principais informações do dia. Nós vamos aos destaques desta edição. Estamos na Semana Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul. Momento de celebração das tradições gaúchas. Por isso, na edição de hoje, nós vamos mostrar como está o acampamento Farroupilha de Cachoeira do Sul. Acampamento Farroupilha de Cachoeira do Sul, primeira edição. A gente veio acompanhar como está a movimentação e a presença da criançada aqui nesse evento que é pioneiro em nosso município. E nós também vamos mostrar um processo que poucos imaginam, a produção artesanal de botas. Um trabalho manual, personalizado e cheio de tradição, realizado por um casal que já produziu mais de 9.000 pares em 30 anos. Tudo começa comigo, e é tudo manual, e eu gosto de cortar em silêncio, quieto, para não errar as medidas, né? Porque começou errado, termina errado, né? Tem que ter dedicação, tem que ter muito amor, tem que ter muita paciência para o produto sair bom. Porque se tu não gostar do que tu faz e não ter amor, tu não consegue fazer nada. E ainda, a IBGE inicia a pesquisa por telefone para avaliar impactos da enchente no Rio Grande do Sul. O centro de coleta é no Rio de Janeiro, por isso o prefixo 21. A ideia é que você já salve no seu celular o número 21 2142 0123. Assim, quando o pesquisador chamar, você identifica a ligação e pode responder à pesquisa. O FSM Cachoeira do Sul realiza a eleição para a nova direção em outubro com chapa única inscrita. Com apenas uma candidatura, a fase de consulta à comunidade acadêmica não vai ser realizada. Bernardo Miller conversa com o atual diretor do campus, que vai ser reconduzido ao cargo. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre a influência da fé em respostas da nossa mente. Estudos indicam que a prática espiritual beneficia o tratamento de pacientes. E eu quero convidar você de casa a fazer o telejornal NT Sul junto comigo. Tem notícia para contar? O que você tem visto pelas ruas da cidade, aí da cidade onde você vive? Você que vive em Cachoeira do Sul, nosso município, a partir do qual nós geramos o telejornal NT Sul para diferentes municípios brasileiros. Então, você que nos acompanha nos diferentes rincões do nosso país, fique à vontade também para interagir com a gente, para contar o que se passa por aí, onde você nos assiste. O WhatsApp na telinha 51997697129. Pode mandar um áudio, pode mandar uma foto, um vídeo, o seu texto e a gente põe na telinha em 3 blocos de interatividade que a gente reserva para você. Nossas lives estão no ar também, facebook.com/TV Cachoeira, é só escrever pra gente no Face e o mesmo na live do canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça-feira está no ar. O governo do Rio Grande do Sul entregou ontem o projeto de lei orçamentária à Assembleia Legislativa. O déficit de 5 bilhões e meio de reais foi confirmado. O governador Eduardo Leite destacou que a proposta é realista e transparente. O texto encaminhado para o Legislativo projeta receitas totais em 88 bilhões e 900 milhões de reais, sendo 55 bilhões e meio oriundos da arrecadação do ICMS, que está quase 2 bilhões menor do que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias em maio. As despesas totais estão orçadas em 92 bilhões e 700 milhões de reais. No total, os investimentos e inversões para 2026 são de 5 bilhões e 600 milhões. Os acordos para ampliação de gastos em saúde representam 747 milhões e em educação, 367 milhões. O projeto prevê também a criação da Secretaria da Mulher, com aporte de 18 milhões, e ainda 437 milhões para o piso do magistério e 500 milhões em recursos do Tesouro, com as novas regras federais para quitação de precatórios. Operações de crédito, e toda uma atuação aí, inclusive trabalhando junto ao Congresso para termos
fórmulas aí de correção mais razoáveis. A lei orçamentária anual apresenta déficit primário de 5 bilhões e meio, resultado do aumento das despesas primárias vinculadas à reconstrução do Estado por meio do FUNRIGS, fundo destinado ao enfrentamento dos danos causados pelos eventos climáticos. Serão 5 bilhões e 600 milhões de reais para o fundo, pelo não pagamento da dívida com a União. Conforme o Executivo, caso o Estado estivesse pagando regularmente a dívida, sem a necessidade de aportes via FUNRIGS, o resultado primário estaria equilibrado. Como o recurso fica aqui para virar despesa, a gente vai comprar equipamentos, fazer obras, né, que estarão sendo feitas, viram uma despesa que é contabilizada no orçamento dessa maneira. E por isso gera o déficit primário que a gente está mencionando. Mas ele tem, o importante é ser mencionado, o Estado tem cobertura financeira para isso, né? Ele não está se promovendo um desequilíbrio, até porque isso está virando especialmente investimentos, né? Não são ampliações de despesa de custeio da máquina. E olha, informação muito relevante para a população gaúcha. Quando o número 21420123, com prefixo 21, tocar no seu celular, atenda. São os pesquisadores do IBGE. Foi lançada ontem a pesquisa que tem como objetivo ouvir mais de 30 mil gaúchos atingidos pela catástrofe climática do ano passado. O estudo vai sistematizar os dados para ações de redução de danos e protocolos de prevenção. O auditório da Secretaria da Fazenda, que foi inundado pela enchente de maio de 2024, foi o local escolhido para o lançamento da pesquisa do IBGE. Colher dados, entender o que a enchente afetou a vida de cada gaúcho, de cada gaúcha, para que a partir daí a gente seja capaz de fazer a melhor decisão. A gente está falando de algumas variáveis importantes. Teve fluxos de pessoas, negócios que infelizmente pereceram, negócios que mudaram de localidade e de perfil. Tudo isso mostra como é que a gente deve lidar a partir de agora com uma economia resiliente. O que a gente tem que fazer para estimular os negócios e, sobretudo, para identificar negócios que têm risco de perecer, para que a gente possa estar oferecendo o apoio do Estado para transformar, buscar outras alternativas, porque a gente tem todo o interesse do mundo em manter o gaúcho aqui no Rio Grande. Mais de um ano se passou e a lembrança, mas também os impactos da calamidade climática estão vivos na vida dos gaúchos. A amostra é em 133 municípios que decretaram calamidade ou situação de emergência na época será de 34 mil gaúchos, um a cada domicílio. O IBGE realizou um teste piloto com moradores de Santa Cruz do Sul e validou o questionário final com perguntas sobre o momento da enchente e como está a vida agora. As perguntas são muito simples, relacionadas aos danos físicos dos domicílios, das proximidades, se houve inundação, alagamento, se teve dificuldade em acesso a deslocamento, a saúde pessoal, a perda de trabalho, de rendimento. Então, assim, atendam e as perguntas duram em média em 20 minutos de entrevista. O teste demonstrou que a população gosta de falar sobre a pesquisa, as informações. Agora a gente precisa mais é que a taxa de atendimento seja mais alta, em virtude da situação do Brasil, a situação econômica, as pessoas têm medo de atender o telefone. Então a gente precisa divulgar a pesquisa e que atendam o telefone do IBGE. O IBGE buscou os municípios para ajudar na divulgação da campanha e também vai enviar uma carta como essa para cada domicílio selecionado. A ideia é que você já salve no seu celular o número 21420123. Assim, quando o pesquisador chamar, você identifica a ligação e pode responder à pesquisa. A gente vai falar muito nesse número para que não seja confundido com ligações de telemarketing. Só serão feitas ligações a partir desse número, que é a nossa central de pesquisa. Nós vamos precisar que as pessoas reconheçam esse número para que tenha essa tranquilidade da resposta. Nossas pesquisas não vão incluir nenhum dado financeiro, nenhum dado bancário. Então, se alguém fizer alguma pergunta sobre isso, não somos nós que estamos fazendo. Mas a gente pretende que com essa divulgação, esse número tenha essa identificação. Essa tecnologia é uma tecnologia já tradicional e a gente sabe dos seus desgastes que tem hoje. Então, nós também já estamos buscando para esse tipo de pesquisa novas tecnologias que permitam uma identificação mais clara para o nosso informante de que é o IBGE que está batendo a sua porta.
E pode até reagendar para outro horário. O cronograma de datas preferenciais para cada cidade pode ser conferido no site do IBGE. As ligações iniciaram hoje por Porto Alegre e a região metropolitana. As coletas vão até 12 de dezembro e os resultados devem ser divulgados no primeiro semestre do próximo ano. Os brasileiros já estão escaldados, não é, com golpes, ligações, mesmo que você, quem sabe, faça algum tipo de bloqueio, tem aquele sistema do não me perturbe, ainda assim muitas chamadas ao longo do dia, que certamente você de casa também já teve que lidar muitas vezes. Mas nós estamos falando de uma pesquisa que é fundamental, importante para o estado do Rio Grande do Sul, que vai ser realizada pelo IBGE, e aí, portanto, deixe então já esse número registrado no seu smartphone, no seu celular, para você saber que é o número a partir do qual o IBGE está entrando em contato para fazer esse levantamento, que é importante para embasar políticas públicas. Para quem reside em Cachoeira do Sul, como a reportagem da nossa parceira TVE trouxe agora há pouquinho, essas ligações elas vão começar a ocorrer a partir de 17 de novembro. Então, para quem está aqui nessa região de Cachoeira do Sul, a partir de 17 de novembro, as ligações do IBGE no número que nós mencionamos. Gente, na semana passada nós recebemos a reclamação de um telespectador sobre a falta de medicamentos na farmácia do SUS, aqui em Cachoeira do Sul. Se tratava especificamente do prednisona, que é um remédio muito utilizado para combater vários problemas de saúde, como reações alérgicas, inflamações e até condições crônicas e após transplantes. Bom, nós buscamos essa informação e, segundo a coordenação das farmácias, a falta do medicamento se deu em razão do atraso na entrega por parte do fornecedor. Mas agora, segundo a coordenação, o remédio já está disponível em estoque desde o dia 9 desse mês, desde 9 de setembro. No entanto, as farmácias estão com desabastecimento de outro remédio, o carbonato de cálcio. De acordo com a informação, já foi providenciada a compra emergencial para reposição, mas não há uma data exata para a chegada do medicamento. E aí a gente aproveita aqui esse espaço para reforçar para você que nos assiste o telefone da ouvidoria do SUS. Esse é o canal oficial que qualquer pessoa deve ou pode utilizar para registrar alguma reclamação. Então tá na tela já o número da ouvidoria do SUS em Cachoeira do Sul. Então o número é 51999067384. Então, se puder, já tire uma foto da tela, salve, anote, para que, havendo a necessidade, você também possa fazer contato com a ouvidoria do SUS em Cachoeira do Sul. Gente, os servidores da saúde de Cachoeira do Sul vão participar de um seminário técnico esta semana, na quinta e sexta-feira. Em função disso, os atendimentos nas unidades de saúde vão ter alterações nesses 2 dias, na quinta e na sexta-feira. A gente mostra agora na tela como vai ser o funcionamento dos postinhos nesses 2 dias. Então, me acompanhe para você de casa não se perder na questão do atendimento das unidades de saúde em Cachoeira do Sul. Então, começando aqui pela quinta-feira, dia 18 de setembro. Então, atendimento das 7 ao meio-dia somente, tá? EAP Alto do Amorim, Centro Social Urbano, Marina, Rural Volante Norte, Rural Volante Sul, Márcia Pertilli da Costa, Ponte Verde, Tupinambá e também Tibiriçá. Então essas unidades, atendimento somente no horário da manhã na quinta-feira, 18 de setembro. Na próxima tela, a gente vai ver agora o atendimento e as unidades que vão ter alteração no horário na sexta-feira, no dia 19. Estas unidades, então, o atendimento na sexta-feira, dia 19, apenas das 7 ao meio-dia. ESF Barcelos, Noêmia, Ferreira, Piquiri, Quinta da Boa Vista, Promorar, Fátima e também a EAP Central. Bom, e agora está na hora do quadro Opinião. Às terças-feiras, aqui no Telejornal NT Sul, a gente recebe Francisco Bastos com a sua opinião sempre contundente sobre temas relevantes do nosso dia a dia. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre o papel da religiosidade. Há uma separação, por muito tempo houve uma separação muito grande entre fé e ciência, né? Entre religião e ciência, enfim, são coisas diferentes, mas há pesquisas que indicam que a religiosidade, a pessoa professar uma fé, é algo que pode contribuir, inclusive, durante o tratamento de doenças. Com a palavra, Francisco Bastos. Desde os primórdios da humanidade,
que as civilizações buscam respostas, se esforçam para obter essas respostas a respeito da nossa passagem terrena. Disso redundou a formação de várias hipóteses filosóficas e também um sistema religioso para tentar dar conta disso que chega até os nossos dias. De maneira geral, durante todos esses anos e todas essas décadas, o que nós tivemos foi um desenvolvimento da ciência e também um aprimoramento da fé. Mas durante muito tempo ficaram apartados, digamos assim. A ciência caminhava de um lado, a fé de outro, e agora o que nós temos são pesquisas científicas em que estão mostrando ou comprovando uma influência muito grande da fé em respostas da nossa mente. Esses estudos mostraram que quando nós temos uma inserção, seja na prática, em algum rito, a nossa mente ela responde, liberando, digamos assim, o nosso cérebro, liberando substâncias que nos dão conforto emocional, inclusive uma certa ligação com alguma coisa superior. Já há vasta bibliografia sobre isso, e essas pesquisas vêm mostrando que todos esses componentes que nós temos, eles facilitam, né, ou melhoram a nossa qualidade de vida. O cardiologista Fernando Lucchesi, que é uma referência sobre esses estudos, ele diz que hoje o que nós temos é, sem dúvida, uma nova forma de compreensão dessas questões todas, quando, no caso dele falando sobre enfermidades, enfim, as respostas em estudos feitos mostram que quem tem mais religiosidade tem tido melhores resultados. Não estou falando de cura, mas estou falando também de que dentro do processo todo há, digamos, uma melhoria nas respostas. Isso faz com que tenhamos, a partir de então, um novo olhar, e os profissionais da saúde estão, sem dúvida, vendo todas essas considerações que estão sendo feitas, provadas cientificamente, de que nós temos por aí um grande caminho a ser percorrido e que neste caminho une a fé com a ciência, ou a ciência com a fé. E isso é positivo sob todos os aspectos. Enfim, o que nós temos, felizmente, é avanços desses estudos aí e que vão nos levar a um outro patamar da própria compreensão da vida. Sem desconhecer que há muitos que não concordam com essas teorias e mesmo desaprovam ou não concordam com os estudos feitos, apesar de nós termos as comprovações científicas, apesar dos testemunhos das pessoas, mas se respeita, porque o que se pretende ou o que se busca nesta vida, nesta passagem, é justamente nós termos uma boa qualidade de vida, nós termos prazer de viver e nós encontrarmos a felicidade. O que é esse encontro da felicidade? A cada um cabe saber responder. Mas o que não dá para nós negarmos, hoje concluindo, é de que já há provas de que sem tu teres uma espiritualidade, e essa espiritualidade também é um aspecto de cada um, nós não temos muito, digamos, muito a avançar no sentido de termos um encontro com essa felicidade, com o bem-estar, com o prazer de viver e uma vida com qualidade para todos. Boa tarde. E agora um alerta para os usuários do IP conveniados pela Prefeitura em Cachoeira do Sul. A Secretaria da Fazenda está chamando os usuários do IP Saúde para que confiram o pagamento dos seus boletos de convênio. Segundo o levantamento da pasta, cerca de 80 usuários estão inadimplentes no pagamento dos valores relativos aos dependentes
e isso pode acarretar no cancelamento do convênio. A Secretaria já alertou aos inadimplentes por chamada telefônica e mensagens pelo WhatsApp. Aqueles que se enquadram nessa situação e estejam interessados em fazer o acerto devem procurar a facilitadora do IP em Cachoeira do Sul, a Maria Simone, no atendimento que fica no prédio do antigo fórum, no 2º andar. Vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade, com os recados da audiência, com a sua participação. Muito obrigado a você que já está separando aí um tempinho nessa correria da hora do almoço para contar a sua informação, para comentar as reportagens, para a gente trocar ideias aqui no Telejornal NT Sul e aqui no nosso vídeo. Já está o número do nosso WhatsApp para você interagir, 51997697129. Muito obrigado ao povo que está compartilhando ou mandando mensagens para a gente no Facebook, no YouTube. Já já a gente vai falar desses recadinhos, mas vamos para a tela, tem mensagens aqui do nosso WhatsApp. O Everton da Silva está participando aqui, dizendo aqui, cena de abandono na Praça Floriano Neves, no bairro Santo Antônio. Mato tomando conta, galhos nos canteiros, um absurdo, diz aqui o Everton, pedindo providências, melhorias, limpeza dessa praça no bairro Santo Antônio. Obrigado, Everton, pela tua participação, deixamos aqui o alerta, né, para a secretaria responsável. Mais recadinhos da nossa audiência, uma mensagem anônima aqui que pede uma solução para um terreno. A Cachoeira do Sul, infelizmente, ainda tem muitos terrenos nessa condição e esta mensagem diz o seguinte: queremos uma solução para esse terreno há 10 anos sem limpeza. Já foi protocolado na prefeitura e até agora nada. Fica na rua Barão do Viamão, bairro Ponche Verde. Então, pedido de ajuda aqui dos moradores para que esse terreno passe por uma limpeza, porque aquela coisa, terreno sujo, então são insetos que podem proliferar, não é? Um risco aí para toda a comunidade. E já há uma legislação aqui em Cachoeira do Sul para que a prefeitura faça eventualmente a limpeza, uma vez que o proprietário não tome a iniciativa, e depois a conta seja enviada para quem é realmente o responsável por isso, né? Muito obrigado então aqui aos telespectadores do Ponche Verde. Deixamos aqui esta mensagem no ar. E olha aqui essa situação, que já serve certamente de alerta para a nossa comunidade também. É o recado do José Munhoz. Olha só que absurdo. Colocaram uma máquina de lavar dentro de um container. Por que não deixam do lado de fora para o pessoal da reciclagem levar? Minha gente, pois é, né? Definitivamente os containers de lixo aqui de Cachoeira do Sul, eles não são para isso, né? Não dá para você descartar um eletrodoméstico nesse local. Tem, inclusive, periodicamente, as semanas do descarte que o município promove, então local adequado para poder fazer o descarte, mas dentro desse container definitivamente não tem como jogar aí um eletrodoméstico, né? Obrigado, José, pela participação, por mandar o recadinho pra gente. Daqui a pouquinho, mais participações da nossa audiência, você de casa pode participar também. Intervalo agora e na volta você vai ver. Estamos na Semana Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul. Momento de celebração das tradições gaúchas. Por isso, na edição de hoje, nós vamos mostrar como está o acampamento Farroupilha de Cachoeira do Sul. Acampamento Farroupilha de Cachoeira do Sul, primeira edição. A gente veio acompanhar como está a movimentação e a presença da criançada aqui nesse evento que é pioneiro em nosso município. E nós também vamos mostrar um processo que poucos imaginam, a produção artesanal de botas. Um trabalho manual, personalizado e cheio de tradição, realizado por um casal que já produziu mais de 9.000 pares em 30 anos. Tudo começa comigo, e é tudo manual, e eu gosto de cortar em silêncio, quieto, para não errar as medidas, né? Porque começou errado, termina errado, né? Tem que ter dedicação, tem que ter muito amor, tem que ter muita paciência para o produto sair bom. Porque se tu não gostar do que tu faz e não ter amor, tu não consegue fazer nada. E ainda, o FSM Cachoeira do Sul realiza a eleição para a nova direção em outubro com chapa única inscrita. Com apenas uma candidatura, a fase de consulta à comunidade acadêmica não vai ser realizada. Bernardo Miller conversa com o atual diretor do campus, que vai ser reconduzido ao cargo. Nós voltamos já já, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo.
Já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, muito obrigado pela companhia com a gente. Sempre voltamos do intervalo aqui no NT Sul, trazendo informações da meteorologia. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Temos esta terça-feira com céu aparecendo um pouquinho aí, sol entre nuvens, né? Já tivemos talvez um pouco menos de nuvens pela manhã, bem cedinho, depois fechou um pouco mais, ficou de certa forma nublado, né, ao longo da manhã, e agora o sol aparecendo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. E queremos saber mais detalhes sobre o que esperar para os próximos dias. A gente confere agora na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem sol entre nuvens. A tendência é de que não haja ocorrência de chuva hoje. Temperatura mínima 15 graus e máxima 24. Quarta-feira o tempo fica parecido, com sol entre nuvens, temperatura mínima em 16 graus e máxima em 25. Quinta-feira deve ter um pouco mais de nebulosidade e até alguma possibilidade de chuva. Temperatura mínima 16 graus e máxima 25. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul hoje. Parte do estado pode registrar períodos de maior nebulosidade, especialmente no Nordeste, incluindo a Grande Porto Alegre, que a gente vê nas imagens. O mesmo pode ocorrer na Serra e no Litoral Norte. Em grande parte do estado gaúcho, o dia vai ser agradável, com aquecimento mais intenso nas regiões Oeste e Noroeste. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 25 graus. Em Santa Maria, na região central, 24. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 22 graus. Os vereadores aprovaram por unanimidade na sessão ordinária de ontem a liberação de recursos para obras de drenagem e canalização no entorno da escola do Piquiri, no interior de Cachoeira do Sul. A canalização é uma obra solicitada há anos pela comunidade que sofre com os alagamentos a cada chuva de maior volume, invadindo casas e ilhando os moradores em situação que já é considerada crônica na localidade. Os valores aprovados, da ordem de R$200 mil, vão ser destinados para a Secretaria de Desenvolvimento Rural para execução das obras. Vamos agora a mais recados aqui da audiência. Vou começar pelo recado da Simone aqui no nosso canal do YouTube. Ela está falando sobre esse descarte de uma máquina de lavar no container de lixo. E ela menciona aqui o seguinte, que antes ela colocava materiais recicláveis do lado de fora, né, do container. E que aí, depois teve um período que uma placa foi colocada de que todo o material deveria ser colocado dentro desses containers. E aí ela adiciona uma outra informação, que é um problema que vários bairros de Cachoeira do Sul enfrentam. Ela diz aqui, não tem coleta seletiva. E aí essa coleta, vamos dizer assim, fica longe das pessoas, né? Então, para trazer naquela semana do descarte aqui no centro, muitas vezes a pessoa tem que pagar um frete. Aí o que acontece? Fica difícil para trazer. Então, realmente, esse aí é um fato, né, importante e para o qual a gente precisa de uma solução, né, Simone? Obrigado pela tua participação e pela observação. Mais recadinhos da audiência. Margarete Ferreira da Rosa, a gauchada desfilando no Barro Vermelho no último final de semana. Tá aí o vídeo que a Margarete envia pra gente. Estamos aqui nesse período de festejos farroupilhas, celebrando as tradições gaúchas. Dia 20 de setembro é o Dia do Gaúcho. E tá aí o pessoal, então, nesta atividade. Muito bom. Obrigado, Margarete, pela participação. Um abraço a todos aí que participaram. Mais um recadinho, a Elisete, nossa neta Taemily, conquistou o 2º lugar na Escola Geni da Forqueta. Parabéns para nossa prendinha. Muito bom, obrigado, Elisete, pela participação. Um abraço aí para Taemily. Daqui a pouquinho, mais recadinhos aqui da nossa audiência. E olha, Cachoeira do Sul vive intensamente o setembro com a celebração da Semana Farroupilha, marcada neste ano por um momento especial. A realização do primeiro acampamento Farroupilha do município. O evento promete se consolidar como um marco cultural, unindo tradição, história e o orgulho gaúcho em um só espaço.
O pontapé inicial foi dado já nesta segunda-feira com a finalização das estruturas no Parque da Fenarroz. Todas as entidades tradicionalistas de Cachoeira do Sul estão presentes com suas famílias e grupos de amigos que compartilham o amor pelas tradições do Rio Grande do Sul. Ao longo de toda a Semana Farroupilha, uma programação repleta de atividades artísticas e culturais tomará conta do parque. As escolas e a comunidade também terão participação ativa, fortalecendo os laços entre as novas gerações. O nosso sonho está sendo realizado. Com esse acampamento que há anos a gente vinha trabalhando e tentando conseguir esse ano. Estamos com a parte cultural, estamos bem felizes pelo empenho das escolas, de todas as participação. Temos todas as programações com as escolas, brincadeiras lúdicas, campeiras, brincadeiras artísticas. Temos as atividades todas dentro do arrozão. Então, ali a gente trabalha um pouquinho da nossa cultura ali dentro, mostrando de uma forma lúdica o que é a parte campeira e o que é a parte artística, para eles criarem o amor pela essa tradição. E hoje pela manhã, a prova da vaquinha parada. Crianças de escolas públicas tiveram a experiência de laçar e entender um pouco dessa atividade que é muito praticada durante todo o ano aqui no estado. Bom, Eduardo, fala um pouco sobre a prova que tu vai fazer agora, o laço na vaquinha parada. Tu costuma laçar? Conta pra gente. Sim, eu costumo laçar em cavalo. Em cavalo? Isso aqui é barbada pra ti, então? É. Meu pai me ensinou várias coisas, andar a cavalo, laçar. E aí tu continua? Continuo. Laça seguido? É, quase. Que legal, que legal. Então agora tu vai demonstrar pra gente um pouco do que tu pratica durante todo o ano. É. Depois do Eduardo demonstrar as suas habilidades, chegou a hora de toda essa criançada presente aqui no Parque da Fenarroz, no acampamento Farroupilha, também aprender um pouco sobre essa atividade do laço juntamente com a ATC. Primeiramente, a gente queria trazer dentro do acampamento Farroupilha toda a comunidade escolar da cidade de Cachoeira do Sul, sendo municipal e da rede estadual. Hoje estamos aqui com algumas escolas municipais. Também teremos à tarde algumas escolas privadas e esse intuito durante a semana, né? Trazer as crianças aqui para dentro do acampamento para estar praticando e vendo a cultura de fato de perto, né? Agora nós teremos aqui alguns exemplos de provas campeiras, também teremos demonstrações artísticas e a gente pretende levar isso, que é um dos intuitos da ATC, né? Colocar o público jovem e a criança dentro do meio tradicionalista para não se perder essa essência. Laçar realmente não é algo simples. Quem conhece esse esporte pela primeira vez, logo percebe a dificuldade que é. Muitos tentaram laçar, mas quem deu show mesmo foi a Emanuele. Sim, eu já lacei, eu participo do Estrelas do Laço, participo do Duelo do Rei do Piquiri, na Porteira 7 também, inclusive nesse rodeio que teve aqui na cidade eu vim também, lacei, na Força C. Tu laça desde pequena? É, desde os 12. E gosta? Gosto. Logo depois a turma foi conferir e prestigiar a declamação feita pela professora Nathalie Michels no espaço da prefeitura dentro do acampamento Farroupilha. Os meus sonhos mastigados, destroçados feito eu, seguiram remando em frente nos rumos que a vida deu. A Associação Tradicionalista e Cultural de Cachoeira do Sul também preparou um brechó de pilchas para qualquer criança que não possui algum item da indumentária gaúcha. O acampamento Farroupilha na Fenarroz vai até o dia 20 de setembro com a realização do desfile Farroupilha. Muito bom. E a próxima reportagem nos revela um processo desconhecido para a maioria das pessoas. Como produzir uma bota. E com um detalhe que faz toda a diferença, de uma forma manual, artesanal e personalizada.
Trabalho de um empreendimento aqui de Cachoeira do Sul que já se tornou referência e atrai clientes até mesmo de outros estados. Aqui no Rio Grande do Sul, a pilcha do gaúcho se completa com a bota. Mas não é só por tradição que isso acontece. No decorrer do tempo, ela se tornou necessária como item de proteção durante caçadas, confrontos, baixas temperaturas, nas lidas do campo. E assim foi se tornando também popular e parte da rotina, do dia a dia e da indumentária, tanto do homem do campo quanto da cidade. O Dirceu e a Suzana viram e apostaram nesse panorama como oportunidade de empreendimento. Casados há 43 anos, antes de vir para Cachoeira do Sul, os dois trabalharam e aprenderam muito em fábricas de calçados. Gostaram, abraçaram a ideia de produzir botas de forma artesanal e em 30 anos já contabilizam em torno de 9.000 pares produzidos. Um a um, sob medida e com processo todo próprio. Por dia, são 5 pares feitos a 6 mãos, pelo Dirceu, o Yuri e a Suzana. Até outubro, eles têm encomenda e precisam entregar 40 pares, fora os pedidos locais do dia a dia e de outras cidades também. Quando eu vim para cá, para Cachoeira, já vim com esse intuito, né? Meu irmão botou na minha cabeça que eu tinha que vir fazer bota e trabalhar por conta que só tinha um fabricante de bota em Cachoeira. E todo mundo usava bota, né? Tem acho que 5, 6 CTGs aqui. Naquela época não tinha tanto grupo de dança, não tinha tanto cliente como eu tenho hoje, né? Porque aí você vai se espalhando, né? Quando eu comecei era só em Cachoeira, agora tem Paraná, Santa Catarina, tem tudo que é canto, né? Vai espalhando, né? Vai espalhando. O serviço vai levando pro outro, né? E como o início da produção depende do Dirceu, ele se dedica e trabalha até nos domingos. Eu passo os final de semana cortando a bota, domingo principalmente, eu passo o domingo inteiro cortando para durante a semana ter a produção para eles. Se eu não trabalhar em domingo, durante a semana eu não dou conta. Eu tenho que ficar até meia-noite cortando bota para ter serviço para outro dia. O processo todo começa contigo? Tudo começa comigo. E é tudo manual. E eu gosto de cortar em silêncio, quieto, para não errar as medidas, né? Porque começou errado, termina errado, né? Eu escolhi o modelo e mandei lá em Novo Hamburgo, tem os modelistas, né? Aí a gente manda a forma, que a gente como manda fazer a forma, daí eles escalam o modelo. Aí escala toda a numeração, do 33 ao 45, até o 46 no caso, né? Que daí facilita bastante, né? Para não perder material e ficar certinho. Aí estabelece um processo único, só questão de medida. Sim, questão de medida, né? Cada bota precisa de 10 cortes. Cada um precisa ser chanfrado, ter uma borda marcada para facilitar a dobra e a colagem, trabalho realizado pelo Yuri. Aqui a gente passa a cola depois do chanfrado e depois faz o virado, né? Aí vem virando ele, batendo com o martelo para dar uma firmeza, para depois a dona Suzana, na hora de costurar, ela fazer a costura. Aqui, ó. Aí a gente vai pegar essa parte aqui que a gente vai dobrar, vai colar em cima dela, dar firmeza para dona Suzana, né? E aí aqui ela vai fazer a costura em volta da máquina, para depois ela só juntar todas as peças, para o Cebalard depois colocar, fazer a parte final dela ali. A Suzana se divide no comando da máquina de costura, na colagem das dobras necessárias e no retorno à costura. Tudo com a agilidade de quem sabe a sequência, porquê e o que está fazendo. Ela trabalha e me explica os processos atentando para os detalhes, colando, martelando, costurando. E vou para a máquina daí fazer a costura para depois fazer o final. Meu Deus! Bastante costura, né? É bonito de ver, mas a gente fica tonto só de olhar. É, bastante coisinha, né? Tem que prestar bem atenção para não errar, né? Sim. Tem que gostar, né? Muito. Tem que ter dedicação, tem que ter muito amor, tem que ter muita paciência para o produto sair bom. Porque se tu não gostar do que tu faz e não ter amor, tu não consegue fazer nada. E como é que tu percebe assim a reação das pessoas? Porque eu acho que cada pessoa é produto artesanal, cada peça é única. E as pessoas quando vêm aqui retirar, poxa, a minha bota.
Eles acham muito interessante, né? Porque é uma coisa que começa lá do corte, né? E tu vai passando, né? De mão em mão, até chegar na parte que a gente entrega para eles. Eles gostam, eles se sentem realizados, satisfeitos, né? Com a nossa entrega para eles. E agora eu vou na parte final, ó. Que eu coloco aqui, já tem as marcações, ó. Eu vou aqui nessa parte, ó, que nem eu falei, né? Eu tenho que fazer aqui, eu tenho que fazer aqui, ó. E dá bem certinho aqui do outro lado, ó. Ó, daí eu faço de novo uma batidinha, né, com martelinho pra ficar bom. Daí eu vou, boto um forrinho no final, aqui tem mais um forrinho, ó. Boto bem certinho aqui, ó. Ó, ele dá bem certinho, ó. Agora eu passo o pesponto, a costura, eu começo daqui, passo aqui e tá pronto o pé de bota, que vai pra montagem. Parte, ó. Tá pronto. Tá lindo. Tá lindo, pode bota. E daí vai pra montagem agora. Vamos ver o que acontece depois daqui. Tá. A finalização do processo é com o Dirceu. Para poder ajustar bem, ele aquece o que será o calcanhar da bota. Encaixa a forma com a palmilha interna, ajusta, puxa com alicate, vai prendendo o couro no solado, moldando o pé, passa a cola, deixa secar um pouco e cola a sola. Essa máquina finaliza a colagem com o processo de pressão. Depois de tornear o entorno da sola, ele faz furos em toda a volta e revela um segredinho. E daí ele agarra mais na sola para não ter perigo. Porque se eu botar prego aqui, o prego umedece, ele enferruja logo. Daí apodrece a sola. Sim. Então a gente faz assim, daí esse aqui é o torninho de madeira, que eu compro eles pronto já. Só para isso? Só para isso. A madeirinha seca, quando ele chega na forma ele quebra. Aí não tem perigo de passar pro outro lado para pegar no pé do gaúcho. A finalização envolve o lixamento da sola e colocação do salto. Depois disso, o Dirceu me mostra a loja, o estoque e as peças já produzidas. E em Semana Farroupilha, será que aumenta o trabalho da equipe? A procura nem é tanto assim para a Semana Farroupilha, sabe? Mas é pro dia a dia do pessoal mesmo, que teve rodeio lá, saiu bastante encomenda pro rodeio. E tem pessoal, né, que encomenda. Usa só uma vez por ano, só em setembro, e daí a bota, quando vai usar, a bota não serve mais. Apertou e tem que pegar uma nova, né? Aí o pessoal vem na loja, olha o estoque vem, que vocês têm. A gente sempre tem um estoque bom para não faltar, né? Porque não tem como produzir na hora, né? Sim, sim. Tem que ter uma reserva boa. O Josias vai fazer 18 anos de empresa e já domina todo o processo de produção e de atendimento aos clientes. O segredo para esse tempo no mesmo ramo de atuação? Tem que gostar, né? Tem que gostar. É um serviço bem bacana, assim, sabe? É um serviço bem detalhista, tem que ter um acabamento bom, ser bem caprichado, né? Porque onde uma coisa não funciona, não encaixa com a outra, né? Então tem que ter todo um capricho ali, um cuidado para a peça sair exata no tamanho, porque é tudo sob medida, né? Então tem que ser tudo no detalhe mesmo. Qual é a tua sensação quando vê, olha, essa aí eu ajudei a fazer, essa bota eu fiz, essa bota tem minha participação? É um prazer imenso, né? Tu vê depois no pé da pessoa e a pessoa vê, ficou muito bacana a bota, vem, te cumprimenta, a sensação é muito boa mesmo. É um serviço realizado muito bom. Solicito uma bota ao Dirceu para usar na gravação de uma passagem. E quando sinto dificuldade em calçá-la, percebo nitidamente o que representa poder contar com um calçado sob medida e personalizado. Cansei, o pé entrou, mas o cano nem tanto, ó. Faltou bota. Teria que ser sob medida para a Lena, né? Mas tá tudo certo. A bota, que surgiu como uma necessidade para a sobrevivência do homem, como uma proteção para o dia a dia, no trabalho, nas caçadas, ganhou várias utilizações com o passar do tempo. E aqui no Rio Grande do Sul faz parte até da indumentária dos gaúchos. Mas ela não se limita simplesmente ao uso dos homens. As mulheres também utilizam e a bota, com o passar do tempo, se tornou um artigo de uso praticamente universal.
E é justamente por essa disseminação e versatilidade que a bota conquistou com o passar dos anos que o casal mantém a proposta de seguir produzindo uma a uma de forma única, cuidadosa e exclusiva. Para eles não é apenas sobre fazer botas, mas sim produzir peças únicas, planejadas, coladas, costuradas e finalizadas com a satisfação de quem gosta do que faz e se realiza com o sorriso de cada cliente. Muito bom a gente conhecer um pouquinho sobre esse processo, né? Parabéns ali ao pessoal que trabalha no dia a dia confeccionando as botas e obrigado por abrir um pouquinho, reservar um pouquinho do tempo para contar essa história para toda a nossa comunidade. Gente, o próximo mês vai ser de eleição na UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Nesta edição do pleito, apenas uma chapa se inscreveu, composta por membros da atual gestão que busca a recondução ao cargo. A eleição representa um momento importante para a comunidade acadêmica, reafirmando o compromisso com a consolidação do campus no município. A UFSM aqui de Cachoeira do Sul se prepara agora para o mês de outubro, mais precisamente o dia 7 do próximo mês, para a eleição da nova chapa, que vai comandar aqui a universidade pelos próximos 4 anos. Nos últimos anos a gente teve melhorias significativas aqui dentro da UFSM e o intuito é a manutenção dessa nova chapa, chapa única que concorre para a eleição, para dar seguimento às intervenções aqui dentro da UFSM. Ao meu lado, o atual diretor, que se coloca novamente à disposição, Anderson Dalmolin. Diretor, fala um pouco sobre o processo, né, o processo agora da eleição a partir do mês de outubro, como ele vai decorrer. A UFSM espera com essa situação agora se decorrendo no próximo mês. Muito bem, Bernardo. Destacar primeiramente que é sempre um prazer estar conversando com a NT Sul. Estamos em processo de eleição, já iniciou no mês passado com inscrição das chapas, a nossa foi a única chapa inscrita e agora estamos num período de campanha, de construção de novas propostas junto com a nossa comunidade, né? Então a gente tem até o início de outubro para esse processo acontecer. E a gente quer um processo participativo, então a gente quer que não só a comunidade do campus, mas a comunidade de Cachoeira do Sul nos ajude e para isso a gente vai abrir espaço para conversar e construir essa proposta para os próximos 4 anos do nosso campus. Então tivemos melhorias significativas, né, nesses últimos 4 anos. A universidade vem num processo de crescimento e de amadurecimento, né? Somos uma unidade bastante jovem dentro da UFSM, temos apenas 11 anos perto do contexto geral da universidade, mas a gente está trabalhando, né, para implantar, propriamente dita, concluir essa implantação do nosso campus aqui em Cachoeira do Sul. Diretor, sobre o dia 7 de outubro, como vai decorrer ali o processo da eleição? Então, o processo da eleição ele é um pouco complexo, muitas pessoas não entendem. Então, o Conselho do Campus que é soberano hoje para realizar essa eleição. Pós essa eleição no Conselho, os nomes são mandados para o gabinete do reitor, que também tem autonomia para escolher o nome que ele julgar mais efetivo para comandar o campus, né? Então ele é bastante truncado, né? A gente tem hoje um projeto de lei no Congresso que está tramitando para alterar um pouco essas questões da eleição, tornar ele um pouco mais claro, porque a lei que rege a eleição ela é muito antiga, então a gente quer modernizar um pouco esse processo. Ok. O senhor está finalizando o seu, seu primeiro mandato aqui na UFSM. Está satisfeito? Era o que o senhor esperava? A gente sabe que recurso público tem sempre uma burocracia gigante, enorme, que trava os desejos, né, de quem está de fato aqui dentro. Mas o senhor termina aí o ano de 2025, praticamente a sua gestão satisfeito com o que se evoluiu aqui dentro? Olha, a gente conseguiu muita coisa nesses 4 anos. É lógico que o nosso planejamento era muito maior, né? Mas como a gente depende da verba pública e o país vem passando por uma reestruturação, né? Mas a gente está contente com o trabalho realizado, com a composição da equipe do campus também. A gente luta também para completar o nosso quadro de servidores, mas a gente está bem
contente e esperançoso para os próximos anos, né? A gente conseguiu aí um recurso do Programa de Aceleração do Crescimento também, que é bastante importante. Vamos iniciar a construção de um novo prédio. Temos a questão do auditório também, que o projeto está sendo finalizado e temos já uma formalização com o gabinete do reitor que essa obra se iniciará no próximo ano. Tivemos o acesso ao nosso campus agora nesse último ano que ficou pronto, mas tem o pórtico de entrada que também vai ir para a licitação. A gente tem expectativa que ele vá à licitação até o final de outubro. Então, tivemos várias vitórias nesse processo. Ok. Diretor, eu destaco, você acabou comentando sobre o trevo ali de entrada ao FSM, logo depois vem o pórtico e também tem a nova estação meteorológica, né, um upgrade aqui para o FSM. Destaca um pouco esses 2 projetos que estão se encaminhando e, obviamente, muda o patamar aqui dentro da universidade. Com certeza. Então, o trevo de acesso foi uma promessa de campanha lá em 2021. Aí eu e o professor Giovanni assumimos que a gente ia lutar para concretizar a questão do trevo, porque o nosso acesso ele era bastante inseguro e a gente se preocupa muito com a nossa comunidade. Felizmente, depois de muita luta, muita conversa, a gente conseguiu transformar esse sonho em realidade. E a questão da estação meteorológica, né, tá vindo uma estação meteorológica oficial do IMET que vai ser boa não só para o campus, mas para toda a região de Cachoeira do Sul, porque a gente passa a ter informações oficiais, né, sobre o nosso clima. A gente percebe assim, as mudanças climáticas elas estão gerando, né, um impacto bastante significativo e é importante que a gente tenha informações fidedignas para conseguir projetar as ações do futuro, né? Então, agora em meados de setembro vai começar a instalação propriamente dita da nossa estação meteorológica e a gente espera até o final do ano já ter dados, né, publicados, dados oficiais do nosso clima. Diretor, obrigado por nos atender, sucesso nesse próximo ciclo que deve se encaminhar aí. Tá certo, nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. Valeu. Ok, o diretor Anderson Dalmolin, aqui da UFSM de Cachoeira do Sul, fazendo um apanhado sobre os últimos 4 anos à frente aqui da UFSM de Cachoeira do Sul e também projetando o que está por vir no futuro, várias situações, várias vontades aqui da direção da UFSM para colocar em prática a partir do próximo ciclo. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Vamos ver agora mais recadinhos aqui da nossa audiência. O Pedro Henrique está pedindo para a gente mostrar a gauchada do Barro Vermelho. Já mostramos, Pedro. Obrigado pela tua mensagem, viu? O Jorge Matheus Kiffer também está perguntando aqui sobre cavalos e carroça. A gente vai verificar esse caso, tá bom, Jorge? Já passamos aqui para a produção. Obrigado pela tua mensagem. Na telinha, recadinho do Hélio Aires, está nos acompanhando em Araranguá, sul de Santa Catarina. Assisto a TV Cachoeira todos os dias para matar a saudade da minha terra. Há 15 anos saí daí, mas nenhuma outra cidade ou lugar me faz esquecer minha cachoeira. Tenho casa em Caxias do Sul também, mas trocaria tudo se pudesse. Assisto vocês pelo YouTube. Gostei de ver esta reportagem das Botas Balardim, referência em botas. Obrigado, Hélio, pela participação. Grande abraço para ti. Para todos aí os seus familiares também em Araranguá, Santa Catarina. Muito bom, obrigado pela mensagem. Mais um recadinho, o Álvaro dos Santos, mais um gaúcho honrando a tradição. Miguel Trindade, nosso orgulho. Obrigado, Álvaro, pela tua participação. Grande abraço para o Miguel. Obrigado por compartilhar aí a foto com a gente nesse momento que é sempre tão marcante para a gente aqui no Rio Grande do Sul, né? Dá tempo de mais um recado? O Renato Moraes está falando sobre aquele caso que a gente mostrou aqui da máquina de lavar que foi colocada dentro do container. Máquina de lavar nos containers não é nada. Pior são os desavisados que colocam podas sem se preocupar que vai faltar espaço para os que colocam o lixo doméstico. Alerta importante. Obrigado, Renato, pela tua participação com a gente aqui no NT Sul. Esta edição vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, especialmente em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Fique com a Novo Tempo, o canal da esperança, e eu espero você ao vivo amanhã a partir de 12h. Tchau!